Olá, aluno, tudo bem? Na nossa aula de hoje, eu irei falar um pouco sobre manutenção industrial. Eu quis falar um pouco sobre esse assunto por julgar um tema importante dentro do contexto de programação da produção. A manutenção desempenha um papel central nesse sentido, pois com mais manutenção preventivas e menos corretivas, você conseguirá manter um equipamento funcionando por um bom tempo e, consequentemente, desenvolvendo um bom lead time. Olá pessoal, eu sou o tutor Diego Alves Lindsmeier e esta será a sua videoaula sobre manutenção industrial. Um breve histórico sobre manutenção. A manutenção sempre esteve presente no cotidiano da humanidade, desde os cuidados com a própria moradia até os reparos em veículos ainda rudimentares. O homem sempre se preocupou com o meio à sua volta. Desde os primórdios, observa-se a preocupação do homem em fabricar utensílios para facilitar as atividades do seu cotidiano, como a caça, a pesca e até mesmo as construções de moradias ou templos. O desenvolvimento de máquinas avançadas e a expansão do mercado para outros países levaram à necessidade de criar diversas sistemáticas para garantir a eficiência das máquinas e dos processos de fabricação para o mercado interno e também para as exportações que ganharam força após a Segunda Guerra. Com a evolução da manufatura, foram criados ao longo do tempo muitos inventos para a área de máquinas. Isso gerou a necessidade de métodos de manutenção mais eficazes que não só consertam o equipamento ou máquina danificados, mas também evitassem a sua quebra inesperada. Essas necessidades resultaram na criação de sistemas de administração da manutenção, que visam prolongar o tempo de utilização e a eficiência das máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações. Assim, deu-se início às operações de manutenção preventiva e operação de inspeção, realizadas pelos mecânicos de manutenção para avaliar as condições reais da máquina ou até mesmo a evolução de algum defeito que iniciaria, ou seja, conceitos de manutenção preditiva. Com o desenvolvimento de técnicas de manutenção que visavam, além de corrigir os defeitos originados da utilização das máquinas e equipamentos, manter os mesmos em condições de trabalho e conservação, foram desenvolvidos tipos de manutenção com sistemáticas e objetivos próprios. Alguns paradigmas que ainda pairam sobre o assunto manutenção. A manutenção do passado, o homem da manutenção, sente-se bem quando executa um bom reparo. No atual momento, o homem da manutenção sente-se bem quando consegue evitar falhas. E o futuro? Eu pergunto a vocês. Com certeza a resposta seria: o homem da manutenção seria feliz se não precisasse fazer manutenção nenhuma. Os objetivos atuais da manutenção são redução de custos, evitar paradas e perdas de produção, diminuir tempos de mobilização da máquina, reduzir tempos de intervenção através de uma boa preparação do trabalho, reduzir falhas e defeitos, melhorar a qualidade da produção, aumentar a segurança, aumentar o output da produção e, por fim, aumentar o tempo de vida das máquinas. Então, vamos falar um pouco sobre a manutenção corretiva. A manutenção corretiva acontece de maneira quase automática. Uma máquina em produção é responsável por garantir o cumprimento de prazos de entrega junto aos clientes. Sua precisão garante a qualidade e confiabilidade do produto e, principalmente, contribui com a arrecadação de recursos financeiros para a empresa. Desse modo, podemos entender que a manutenção corretiva é aquela de atendimento imediato à produção, ou seja, o equipamento parou e a equipe de manutenção deve consertá-lo imediatamente para sanar a falta na produção. De acordo com a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, a NBR 5462 de 1994, que define os termos relacionados com a confiabilidade e a mantenabilidade, manutenção corretiva é aquela efetuada após a ocorrência de uma pane e é destinada a realocar um item em condições de executar uma função requerida. Até mesmo em nosso cotidiano, evidenciamos operações de manutenção corretiva. Em nossa casa, por exemplo, seria uma troca de uma lâmpada, na rua, quando estamos com alguém trocando o pneu furado do carro ou até mesmo consertando um ônibus quebrado. Por isso dizemos que a manutenção corretiva ocorre, então, quando observamos algo que foi quebrado ou danificado sendo consertado ou substituído imediatamente para que o funcionamento do conjunto possa ser restabelecido.
É importante ressaltar que seu caráter corretivo se refere à execução de operações de manutenção após a ocorrência das quebras ou paradas imprevistas. Manutenção corretiva é, portanto, um conjunto de procedimentos que são executados com a finalidade de atender imediatamente à produção, ou seja, a máquina ou equipamento que parou. A equipe de manutenção age imediatamente para restabelecer seu funcionamento o mais rápido possível. O fato é que nem sempre o mais rápido possível ocorre em tempo de se evitar os prejuízos causados para uma parada imprevista. Alguns desses prejuízos podem ser funcionário parado, atraso de produção, compra de peças sem tempo de pesquisar preços adequadamente, mecânico trabalhando sob pressão e etc. Agora que você conhece um pouco sobre manutenção corretiva, vamos falar sobre gestão da manutenção. Para desenvolver cronogramas de manutenção e operações de manutenção corretiva, é importante considerar a importância que a máquina ou equipamento possui no sistema produzido. Uma determinada máquina pode ser classificada em 3 grupos, que nós vamos chamar de equipamentos de classes A, B e C. Equipamentos de classe A constitui um grupo de ativos que, em caso de parada, interrompe o processo produtivo ou a principal atividade econômica da empresa, o que pode causar prejuízos na produção ou faturamento. Exemplos: tornos de produção, centros de usinagem com comando numérico computadorizado, CNC, compressores, geradores de energia, etc. Equipamentos de classe B constitui o grupo de ativos cuja parada não interrompe o processo produtivo e, portanto, não causa perda de produção ou faturamento. Exemplo: máquinas utilizadas para manutenção predial, sobressalentes e maquinário de escritório. Equipamentos de classe C são os ativos que não participam e nem pertencem ao sistema produtivo. Sua parada não constitui prejuízo financeiro e nem ao processo de produção. Um bom exemplo seria uma boa pintura na parede da empresa. Bom, após a classificação dos equipamentos nos níveis A, B e C, vamos então à próxima etapa, que seria o assunto sobre manutenção preventiva. A manutenção preventiva foi desenvolvida para evitar os prejuízos causados por paradas imprevistas e evitar que defeitos de pequeno impacto causem danos maiores nas máquinas. Para a implantação da manutenção preventiva, é necessário que o mecânico de manutenção faça um estudo dos registros de manutenção corretiva e da vida útil das peças para uma previsão baseada na realidade da empresa. Esse estudo permite também diagnosticar defeitos que causam a diminuição da vida útil das peças, mas fica omitido por sintomas ou efeitos em outras partes da máquina. Administração da manutenção preventiva. Na gestão da manutenção preventiva, é preciso controlar a frequência das intervenções de manutenção realizadas, ou insumos utilizados, as peças substituídas e os profissionais de manutenção envolvidos. Estas ações de controle visam possibilitar a rastreabilidade das operações para que a empresa possa controlar com eficiência das suas máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações para a elaboração e o cumprimento de prazos para os clientes, no carregamento de trabalho das máquinas. Assim, é possível tornar o planejamento e controle da produção, o PCP, eficiente, pois as paradas inesperadas por quebras das máquinas são eliminadas. A gestão da manutenção preventiva requer que os registros das operações sejam executados em formulários que podem ser criados de acordo com os padrões da empresa. Porém, devem conter informações básicas com relação a nome da empresa, setor onde a máquina está instalada, fabricante da máquina, nome e modelo, ano de fabricação e observações de segurança, se aplicável. Essas informações devem estar no cabeçalho de todos os formulários utilizados pelo setor de gestão da manutenção para o controle da rastreabilidade das operações. Também servem para evidenciar a realização das práticas de manutenção no caso de auditorias, troca de funcionários da equipe de manutenção e até mesmo no caso da venda da máquina, evidenciando o seu bom estado de conservação. Para controlar as operações necessárias para a correta execução da manutenção preventiva e garantir que os prazos planejados sejam executados dentro das datas previstas, deve-se
Elaborar uma ficha de controle de execução de manutenção preventiva, contendo as datas previstas para a execução das operações. E um campo para anotação da data em que foi realizada com a assinatura do responsável pela realização da operação. Para o controle da execução da manutenção preventiva de todas as máquinas de um setor ou da empresa, é necessário que todas as máquinas tenham um documento que apresente os itens que devem ser executados. O roteiro ou plano de execução da manutenção preventiva, além de conter informações de identificação e localização da máquina, com a descrição dos itens a serem executados na manutenção preventiva, é também o item obrigatório nas auditorias de fornecedores e de certificação de qualidade. Vamos então a um exemplo prático ou um estudo de caso. Um mecânico de manutenção que trabalha em uma empresa, fabricante de autopeças, deve implantar um programa de manutenção preventiva no setor de usinagem convencional, isto é, máquinas operatrizes que não são equipamentos com CNC, máquinas universais ou máquinas manuais. O primeiro passo do mecânico é organizar as máquinas com suas características e identificação do setor de usinagem convencional. Então aqui ele monta uma tabela com o nome da máquina, fresadora mecânica universal, torno mecânico universal, furadeira de coluna engrenada, serra de fita vertical ou retífica plana. Aqui ele coloca o fabricante e o modelo e depois o setor onde estão localizadas essas máquinas. Por coincidência, todas as máquinas aqui encontram-se no setor de usinagem. Iniciando os trabalhos de implantação, o mecânico efetuou a análise das máquinas e executou a documentação de todas listadas. Conforme estudado anteriormente, o mecânico elaborou as fases de implantação da manutenção preventiva para a fresadora com os seguintes procedimentos: diagnóstico, verificação das condições das peças e verificação dos registros de manutenção corretiva das máquinas. Olha, aqui está a tabela em que o mecânico anotou os parâmetros da máquina fresadora. Vamos analisar aqui o item 3 do mecânico. Ele analisou as condições dimensionais e geométricas das guias do carro longitudinal da fresadora. Conforme o acabamento superficial, ele encontra-se livre de imperfeições, então, portanto, está aprovado. A medida do alinhamento, de 0,01 a 0,03 milímetros, também está aprovado. Então, aqui são algumas análises que o mecânico acabou fazendo de acordo com os materiais que ele tinha em mãos. Então, agora nós vamos falar sobre elaboração do plano de manutenção. Nessa etapa, o mecânico de manutenção desenvolve o planejamento da manutenção preventiva, ou seja, elenca as informações sobre a máquina e o local onde ela está instalada. A empresa pode elaborar seu próprio padrão de formulário desde que as informações sobre as operações de manutenção e a periodicidade estejam definidas no documento. Aqui nós temos um exemplo padrão, executado pela empresa do mecânico chamada Indústria e Comércio de Autopeças. Então aqui está o planejamento de manutenção preventiva, temos aqui a máquina fresadora, o setor usinagem, o mecânico tinha colocado lá, fabricante pode ser a máquina home, código da máquina, ano de fabricação, referência normativa, ele pode colocar também, algumas normas também de ISO, para auditorias. Aqui tem os itens que o mecânico colocou, como operações de manutenção que devem ser feitas, como rasquetear e alinhar guias do carro vertical, a cada 12 meses precisa fazer isso, então ele anota sempre também a data da última vez que foi feito esse tipo de manutenção. E assim sucessivamente segue para todas as outras funções da máquina. Após a elaboração do planejamento de manutenção corretiva, considerando a previsão da vida útil das peças e o histórico das operações de manutenção corretiva, é considerado o cronograma de controle da manutenção preventiva. Então, observe aqui, nós temos um exemplo onde temos as etapas que podem ser as correções executadas ao longo do tempo. A ficha de controle da manutenção preventiva tem por finalidade controlar as datas em que devem ser realizadas as operações de manutenção preventiva
e a data em que efetivamente ocorreu a operação de manutenção prevista. Quando implantada, a manutenção preventiva permitirá o controle de troca das peças e da lubrificação feita nas máquinas da empresa, o que implica a previsão de compra de peças, melhor aproveitamento da mão de obra dos profissionais de manutenção e o fundamental, evitar paradas imprevistas na produção. Seria esse os conceitos de manutenção industrial. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado pela atenção de todos que vieram junto comigo até aqui. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.